falar no vídeo que a gente vai estar fazendo brincadeiras aleatórias, a gente tem gato ver. Ai meu Deus do céu. Vou ter que cair lá embaixo. Piu, 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 piu. Falta muito pra me cair. Vai demorar pra mim cair. A gente olha a construção que eu fiz ali só pra esse vídeo. Shallow House. Piu, tam, 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 tam. Até que as lesões desaparecessem algumas semanas depois. Depois disso, a vida dele nunca mais desapareceu. E tudo que ele precisou foi uma leve guerra biológica. Reação ao bullying. Você já foi intimidado na escola? Sim, eu já fui empurrado pra dentro do armário e tive o meu almoço roubado algumas vezes. Ou 50 vezes. Tá, não importa. Pode parecer ruim, mas não se compara ao que o usuário do Reddit SCP-616 passaram. Marco era um garoto pequeno. Deixa eu entrar aqui na minha base. Geralmente era bem feliz. Até que um garoto muito maior, a quem a gente vai chamar de Polo, começou a atormentá-lo. E eu não tô falando de brincadeiras inofensivas. Marco começou a aparecer na aula com o olho roxo. Sua mochila estava rasgada, sua comida tinha sido roubada e as suas coisas estavam todas destruídas. Miquita, se você estiver vendo esse vídeo, ou algum familiar seu, Miquita, estiver vendo esse vídeo, Miquita, arruma isso, eu não gosto dos blocos sumirem do nada. Aí é ruim mesmo a construção. Tá aqui, ó. Ele decidiu que não aguentaria mais isso. Ele apareceu um dia com uma enorme sacola de ursinhos esperando compartilhar com os amigos. Como esperado, Polo arrancou a sacola de Marco, roubando os doces e os devorando punhado após punhado. Marco começou a chorar, o que só incentivou Polo a comer mais deles, que era exatamente o que Marco queria. Ele, na verdade, não estava chorando, ele estava fingindo. E por quê? Bom, durante a suspensão, Marco descobriu que uma certa pessoa tinha uma condição intestinal que o tornava intolerante a substitutos de açúcar. E aqueles não eram gelatina sem açúcar. Marco havia feito uma armadilha. Ao longo do dia, Polo continuou a se embaldar uma mancha marrom suspeita escorrendo pelas costas. Ninguém viu Polo por alguns dias depois disso. Então, sem perder tempo, a mãe de sempre não sei que estava alcançando seu potencial. Sua mãe também estava. Nos anos seguintes, ela conseguiu um emprego como professora. Tudo enquanto criava Seif e os seus irmãos. Depois, não, minha nave tá caindo. Não. Como a senhora Regner era uma pessoa desprezível, ela deu relatos detalhados do seu comportamento. E então, toda vez que ela se candidatava a um emprego como professora em qualquer escola no distrito, eles a rejeitavam completamente. Sua mãe havia crescido no meio da educação puramente para a carreira dessa mulher em vingança pelo que ela havia feito a Seif. E até onde ela sabia, a senhora Regner nunca mais entrou numa sala de aula. Moral da história, não mexa com as mães. Isso é verdade. Você já foi traído? Sim, eu sei, cara. Dói muito. Felizmente, histórias de outras pessoas... Não consigo construir que meus blocos já somem. Eu saí daqui, não vou ter mais avião. E para que o YouTube não derrube esse vídeo por palavrões, eu vou chamar de Laura. Laura era uma ávida jogadora do jogo online RuneScape. E através do jogo, ela conheceu seu namorado à distância, que eu vou chamar de babaca. Conforme eles foram ficando mais velhos, Laura arrumou emprego, saiu de casa, se tornou independente e, resumindo, ela cresceu. Mas o babaca, por outro lado, não. Ele contava com Laura para mandar dinheiro para ele pagar o aluguel, fazendo birra quando Laura não conseguia pagar para sustentá-la. Ele se recusava até mesmo a procurar um emprego, apesar de Laura oferecer ajuda. E então o babaca teve a audácia de afirmar que Laura simplesmente não estava trabalhando o suficiente e deveria arranjar um segundo emprego para que ele pudesse continuar jogando RuneScape. Se eu fosse a Laura, teria largado esse perdedor na hora. Mas ela o amava e queria ajudar. Ela emprestou dinheiro pro babaca pagar uma passagem de avião para visitá-la. Só que enquanto ele estava lá, ela viu uma mensagem aparecer no seu celular, perguntando quando ele ia terminar com ela. Pensando que poderia estar perdendo algum contexto precioso, ela esperou até ele
seu telefone. Certamente o babaca estava traindo, trocando mensagens e flertando com outra garota, prometendo deixar Laura zombando dela pelas costas e até mesmo enviando para ela fotos picantes de Laura para que pudessem analisar e rir dela. Ela nunca se sentiu tão usada ou tão vingativa. Pelo resto da sua visita, ela fingiu que não tinha visto nada e continuou sendo tão adorável e carinhosa quanto sempre foi. Mas depois de deixá-lo no aeroporto, ela voltou para casa, sentou na frente do computador e imediatamente entrou no RuneScape. Mas não na conta dela, na conta do babaca. Ele tinha deixado sua sessão logada, o que permitia acesso sem precedentes à sua valiosa conta de 14 anos. Em uma hora ela destruiu e vendeu tudo que ele tinha conquistado, usando toda a sua moeda no jogo para comprar itens inúteis que podiam ser comprados, mas não usados ou vendidos. Em questão de minutos, o seu legado virtual, composto por mais de 8 bilhões de moedas no jogo, agora não valia nada. Mas ela não parou por aí. Depois, ela contatou todos os amigos dele no jogo e contou as suas peripécias de traição, e mudou seu nome de usuário para algo incrivelmente vergonhoso, e se desconectou. Algumas horas depois, o seu telefone estava tocando sem parar. O babaca estava histérico, xingando-a de todos os nomes e enviando fotos dele mesmo chorando. Laura explicou calmamente que ele nunca mais devia contatá-la, ou ela ia processá-lo criminalmente por compartilhar suas fotos íntimas sem consentimento. Aparentemente, ele ficou quieto bem rápido depois disso. Bom, parece que traição digital merece consequências. Oh, merda. Você ligou? Eu odeio conta de telefone. Eu sempre me surpreendo com quantos minutos eu usei e com custo de... Oh! 80 era bem pior. O custo de processar uma ligação... Deixa eu terminar de construir minha base. Quer saber, gente? Vai tocar de jogo. Vai ser outro jogo. E eu acho que vocês já sabem qual é. Gente, eu cortei porque ela mostrava a conta do Google. E para ninguém me hackear, eu cortei, tá bom, gente? Porque eu não queria, porque se alguém vai me hackear, então eu cortei. Até que a sua conta telefônica chegou. Ele costumava pagar cerca de $20 por mês, mais ou menos uns $50 hoje em dia. Mas os números nessa conta indicavam que ele devia astronômicos $8 mil, um pouco mais de $21 mil hoje em dia. Acontece que pouco antes da sua ex partir de vez, ela fez uma ligação de longa distância para um relógio falante do Japão, um serviço automatizado que fornecia a hora pelo telefone. Sendo uma chamada de longa distância, tinha um custo extra, e sendo automatizada, o chamador do outro lado... Sementes da Vingança. Lá pelos anos 80, o livro completo das pegadinhas ultrajantes e atrozes inventou uma pegadinha maravilhosamente inofensiva. Colocar uma lona em um cômodo, adicionar uma camada de terra, cobrir com sementes de grama, aumentar a temperatura e reunido, chamar de Jenny. Que mapa que eu vou jogar? Eu acho que vai ser no Dust 2. Eu gosto do Dust 2, é o meu mapa favorito. Desse jogo, não é do King original. O do King original é meio sem graça. Olha como é que é o do King desse jogo. É muito mais bonito. Olha isso aqui. Além de ter muitos segredos, vou mostrar pra vocês vários segredos que tem. Vou mostrar vários. Quer dizer, o primeiro é que dá pra entrar aqui dentro, só que é só de rato. É só com o modo flow. Cadê? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Fica aqui dentro. Tem primeiro esse segredo aqui, ó. Desse homem. Não sei que homem é esse. Só sei que tem um homem. Ó. Tem esse daqui, o segundo esse daqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Tem 2 segredos. Igual no King original. Sem o padastro. Me diga quantos tem no King original. Tananã! Ah, não. Isso aparece. Tananã! Sementes da Vingança. Entrando pelo cano. E lá ele entrando pelo cano. Entrando pelo cano, lá ele. Esse aqui é nesse mapa.
Será que eles poderiam adicionar o segredo do Bob Esponja de novo no shopping? Você deve ter imaginado. Ele então começou a espalhar mentiras viscerais sobre Sêneca para afastá-lo, excluindo do resto da escola. Sabe o que vai ser? Eu vou mostrar um segredo pra vocês. Para sua surpresa, era a casa de Derek. Sêneca manteve a calma, sentou lá e se apresentou. Ele agiu como se as coisas na escola nunca tivessem acontecido, tranquilizando Derek de que estava em boas mãos e dando a ele uma ideia de quanto o concerto custaria. Algumas centenas de dólares no máximo. Derek parecia feliz, mas era Sêneca quem estava encantado, porque enquanto avaliava o plano, Aqui, ó. Ó, vocês estão vendo isso aqui, ó. Tô brincando, gente. É mentira. Eu botei. Oxe, aqui tem uma barra invisível, é? Agora que eu me lembrei. Eles deletaram o mapa do Minecraft. Qual é o nome do cara que criou esse jogo? Só sei que eu queria o mapa do Minecraft de volta. Eu gostava dele. Важное avião está binôs. Tudo na bilule bal. Olha isso aqui. Bem que poderia a gente conseguir abrir esses baús, né? A gente abria. Bem que poderia ter como a gente abria, ó. Esse aqui com certeza é meu bloco favorito. Olha isso aqui. Te coxa nas minhas histórias. Ui! O que é isso aqui? É o rabo do dragão. Isso aqui é o que? O cabeça? Problemas paternos. Eu duvido. Não, gente, eu duvido alguém construir isso aqui em algum mapa. Duvido. Ou. Sim! Pra comer os pedaços. Pra comer os pedaços. Será que eu consigo entrar aqui dentro no mapa? Será que eu consigo entrar aqui dentro? Um segredo. O que ele fez foi falar mal da sua mãe por sua aparência, criticando tudo em relação a ela. Quando Layla defendeu sua mãe, ele a chamou de desperdício e parou de responder. Foi o momento em que Layla realmente percebeu quão péssimo ele era. Ela simplesmente Será que dá? Peraí. do nada recebeu o e-mail dele. Seria para se reconciliar, para se desculpar, para conhecer sua nova família. Não, ele precisava de algo. Precisava de um rim. Acontece que ele era diabético. Seus rins estavam falhando. Ele estava na lista de transporte. Compatível poderia levar anos, tempo que ele não tinha. Então ele pensou que o parente de sangue poderia ser uma correspondência para dar um rim a ele, que era a única razão pela qual ele havia contatado Layla. Curiosa com a sua audácia, ela leu e releu o e-mail, então começou a planejar. Ela respondeu concordando em se encontrar e fazer o teste para ver se era compatível. Eles foram ao hospital juntos e... É bom que tá passando pouco. Seu pai biológico... O personagem já tá... Ao longo de várias semanas, Layla começou todo o trabalho intensivo e a preparação necessária para a doação, levando cada etapa muito a sério. Então, no dia Olha isso aqui! no hospital e encontrou seu pai. Mas antes de entrarem, ela disse a ele que não ia seguir adiante com isso. Confuso, seu pai biológico entrou em desespero, implorando para saber o porquê. O que havia de errado? Que isso? Ele não poderia receber o rim dela. Um sorriso largo, ela disse a ele que ele não era seu pai. E usando suas próprias palavras, que ele era um desperdício. Com isso, ela saiu e nunca mais o viu. Caramba, ela realmente botou esse lixo no lugar dele. Bom, já é o bastante de vingança por hoje. Qual história foi a sua favorita? Agora tá travando muito esse jogo. Vou fechar aqui, gente. Tá travando muito. @falasério.com.br
tiver. E como sempre, obrigado por assistir. Eu tenho. Mercado Livre traz de volta. Olá, boatinho. Eu tenho. Tchau, boatinho. Não há nada como a sensação de revidar histórias de pessoas horríveis que finalmente fizeram. Algumas pessoas levaram suas cenas de vingança longe demais, só que de uma maneira da qual eu não consigo me cansar. Desde traidores que tiveram suas vidas completamente arruinadas, até imortalizar o feito com tatuagens. Aqui estão ainda mais histórias de pessoas que realizaram vinganças em um nível muito além do esperado. Se bem que aqui não tem aquele bug lá Do lado alto. dos Você negócios sabe que eu sumir. coleciono histórias de vingança, tanto que eu sempre peço pra vocês me contarem as de vocês aí nos comentários. Embora várias delas sejam muito boas, essa aqui tá em outro nível. Deixa eu te contar a história do Gary do Reino Unido. Ele trabalha em uma siderúrgica local, e um dos colegas dele, que eu vou chamar de Derek, adora pregar peças. Tipo, ele adorava muito fazer isso. Ele colava as xícaras nas mesas com super cola, colocava molho de pimenta ou sal nas bebidas das pessoas enquanto elas não estavam olhando, enchia as botas de segurança delas com lama, enfim, umas coisas bem infantis. Mas um dia ele passou cola na parte interna do capacete de Gary, então quando ele foi tirá-lo, não conseguiu. No fim, Gary teve que cortar o cabelo para tirar o capacete, ficando sem opção a não ser raspar o resto da cabeça. Aquilo foi a gota d'água. Gary pensou muito sobre como dar o troco em Derek, mas havia apenas duas coisas que Derek realmente adorava: pregar peças dos outros e a sua moto. Ele amava tanto aquela moto que era o orgulho e a alegria dele. Ele usava para ir ao trabalho todos os dias. Gente, imagina. Eu vou botar até uma mini ponte aqui, ó. Esse aqui vai ser o caminho da morte. O cara que já conhecia bem as peças de Derek e pediu a ele um favor. Perguntou se poderia usar o guindaste para levantar a moto de Derek e deixá-la no topo do Aqui, prédio. vou deixar O aqui guindaste agora. concordou prontamente, sem fazer Agora perguntas. O expediente aqui. terminou, os operadores de guindaste foram embora rapidamente, antes que Derek saísse pro estacionamento e visse que a sua preciosa moto tinha sumido. No começo ele pensou que ela tinha sido roubada, mas só quando viu seus colegas apontando o resto da moto no telhado foi que ele percebeu o que tinha acontecido. Ele teve que passar o fim de semana inteiro sem a sua preciosa moto, acumulando tarifas caras de táxi para se locomover. Quando voltou na segunda-feira, estava furioso, exigindo que alguém descesse a moto e pagasse por todas as tarifas de táxi dele. Mas, nada impressionados com a atitude dele, os operadores de guindaste se recusaram. Vou a deixá-lo lá. esse Ele olhe implorou, suplicou, o mas pelo visto a X-Nor. moto ainda tá lá em cima. Bom, quando ela finalmente for retirada, eu imagino que Derek não vai ter o mesmo ânimo para ficar pregando peças nos outros de novo. Eu não aceito. Não aceito Nos nada. casamentos ocidentais, tradicionalmente o pai da noiva que paga tudo. Mas o pai da noiva nessa próxima história que chegou até mim pagou mais do que jamais imaginaria. Mesmo que eu vou chamar de filho, É. prestes a se casar. É bonito, né? Não. Estavam obsessivamente para, entre aspas, transformar sua filha em uma mulher honesta. Vai deixar pingar se A piscina tá uia. Levado $100 ao fundo de festas. Pouco tempo depois, o aplicativo da câmera tocou no seu celular. As imagens mostraram Brad, o sobrinho do dono, que também trabalhava na empresa, se aproximando da caixa, abrindo e saindo, totalmente culpado ao ver que não tinha nada lá dentro. Eu poderia ter enviado um vídeo ensinador, mas esse vídeo não provava muita coisa. Queria dar uma lição do papai que ele jamais ia esquecer. Então Dale pediu aos estagiários de engenharia que criassem uma caixa que, ao ser aberta, tocasse o som mais alto e irritante possível. Eles rapidamente montaram uma caixa que não só tocava a famosa música Let It Go do filme Frozen no volume, também só parava quando se encontrava um interruptor escondido na parte de trás. Dale então colou a caixa na mesa com uma corda tutorial, fechou a tampa e falou que alguém tinha doado mais $50 antes de sair. Logo depois, o som ensurdecedor de Frozen começou a ecoar pelo escritório e as pessoas se juntaram para ver o que estava acontecendo. Todos, incluindo o chefe de Brad, assistiram enquanto ele tentava fechar a caixa sem sucesso. O ladrão foi pego no flagra e na frente do chefe. 15 minutos depois, Brad estava arrumando suas coisas depois de ser demitido. Vamos jogar futebol. Não recontratar, não recomendar. Assim, Jogar futebol. Tá.
biscoito do azar. Não consegui jogar no Na minha futebol. opinião, o pior tipo de ladrão é ladrão de comida. Felizmente, essa garota que se chama Eureka se vingou de Um um cara caralho de ali, comida outro de um cara jeito aqui, tão outro. cruel. É porque eu percebi, Nunca mais ele tá tocasse com no seu lanche. um No negócio dia seguinte, enfiado Eureka com dividia sangue, o apartamento outro ali com uma montanha. chamada Sophie, que Peso. aparentemente não entendia o conceito de bom comportamento. Eureka passou uma tarde assando biscoitos, mas enquanto eles esfriavam, Sophie pegou a bandeja inteira e foi comer tudo no seu quarto. Quando Eureka encontrou apenas migalhas, ela ficou furiosa. A maioria dos assados de Eureka desapareciam na boca da sua colega gulosa. Eureka pedia para ela parar e ela sempre ignorava. Então ela decidiu fazer algo que Gente, vou fazer. Vou tampar isso aí. Eureka então assou o biscoito e, como sempre, os deixou esfriando. Pontualmente, Sophie apareceu, pegou o prato inteiro e sumiu pro quarto. Só quando estava nos últimos biscoitos, Eureka entrou em seu quarto e contou que ela tinha acabado de comer quase 200 gramas de larvas. Sophie ficou com a cara no chão e começou a gritar. Ela correu pro banheiro e tudo que Eureka ouviu pelas próximas horas foram sons de vômito. Sophie saiu horas depois, com o rosto todo vermelho de tanto vomitar. Depois disso, os doces de Eureka nunca mais desapareceram. Aracnofobia. Aracnofobia. Pelo que percebi, falta muito ainda. Independente, irmão. Ali não vai ter. Não. Ah, que percebi assim, é bem mais rápido. Ó, só sair botando. O texto é bem mais rápido assim, ó. Onde eu botei todo o teto. Sugiro pular essa história. Porque essa aqui enviada por Wild Bill vai arrepiar sua espinha. Anos atrás, quando Bill tinha apenas 10 anos, a sua irmã mais velha derramou um copo de leite no carpete da casa e depois comprou Bill. Apesar do seu protesto, Bill foi punido pela mãe e toda a família acabou deixando essa história pra lá. Toda a família, menos ele. Um dia, ele estava no fliperama e depois de ganhar vários tickets, percebeu que em troca de apenas um ticket ele poderia pegar uma aranha de brinquedo barato. De repente, uma ideia brilhante de vingança surgiu na sua mente. Durante 2 semanas, ele visitou o fliperama e trocou todos os seus ingressos por tantas aranhas de brinquedo quanto pôde. No final, ele tinha centenas delas e começou a escondê-las por toda a casa. Parece inofensivo, mas tanto a irmã quanto a mãe de Bill tinham um pavor mortal de aranhas. Sempre que encontravam alguma das aranhas de brinquedo, gritavam como se não houvesse amanhã. O reinado de terror de Bill durou várias semanas, com aranhas escondidas em camas, roupas e armários. Depois de algumas semanas, a irmã se acostumou com a brincadeira e apenas o chamava de idiota quando encontrava outra aranha. E foi aí que ele executou a última parte do plano. Durante todo esse tempo, ele secretamente capturou várias aranhas de verdade e as manteve em um pote. E agora era hora de soltá-las na cama da irmã. Depois de esvaziar o pote, ele foi pro andar de baixo, ligou a TV e esperou. Ele ouviu a sua irmã entrar no quarto e não demorou muito pra gritar: "Meu Deus, como você é infantil!" Eu só podia imaginar que ela foi tirar as aranhas achando que eram de brinquedo. Até que percebeu. Gritou tão alto que a mãe deles correu pro quarto achando que algo sério tinha acontecido. Momentos depois, tanto a mãe quanto a irmã de Bill estavam gritando feito loucas e saíram de casa. Bill levou seu tempo. Tô terminando aqui, mas tanto a sua mãe finalmente, depois de 500 milhões de anos. naquele quarto. Tudo isso por causa de um copo de leite derramado. Comprometido com a beleza. Agora. Eu adoro uma boa pegadinha, mas as que os casais fazem entre si são as melhores. Pegar uma peça do parceiro é engraçado de maneira inexplicável. Por exemplo, uma mulher no Agora. 2019 deu pra ele um corte de cabelo. Os dois acharam graça, já que estavam se pegando perto há mais de 20 anos. E o cabelo cresceu em algumas semanas sem. Mas o parceiro dela queria revidar de verdade, só que não cortando o cabelo dela ou fazendo nada com ela em si. Em vez disso, ele decidiu tirar uma foto dela, mas não uma foto bonita, algo pouco lisonjeiro, enquanto ela dormia. Tudo bem, é engraçado, só que não para por aí. Ele tatuou essa foto nele mesmo, destacando cada Por que começa a tatuar do nada? comprometido com a vingança. No começo ela ficou furiosa, mas até que começou a ver o lado engraçado da coisa. Mas e aí, como será que ela vai dar o troco depois dessa? Me diz o que você acha que ela vai fazer aí nos comentários. Passando dos limites.
fazer uma Tava muito. jeito hilário, embora permanente de lidar com isso. Mas às vezes a mensagem é clara, como o usuário do TikTok Modern Day Angel sabe muito bem. Coberto de tatuagens da cabeça aos pés, ele atraía comentários bem maldosos de outros usuários, como um em especial de um usuário chamado Max. Mas todo mundo sabe a regra de ouro, na internet, nunca alimente os trolls. A princípio, Modern Day Angel parecia que ia deixar pra lá, Tem mas que fazer Max de tinha novo. perfil do Facebook vinculado ao TikTok, e Modern Day Angel encontrou uma postagem de Max sobre o falecimento de seu pai. Então, ele fez o que qualquer homem racional buscando vingança contra o troll faria. Ele tatuou a foto do pai de Max na coxa, ao lado da figura da morte. Esse é um nível de desrespeito que eu nem sabia que existia. Ô, merda. Pela culatra. Normalmente eu só conto histórias regularmente. Berber, de nada, né? 2019, a Aina publicou uma matéria criticando duramente o site de leilões do eBay e uma reportagem sobre a produção da empresa. Você poderia pensar que uma empresa tão grande como o eBay mal notaria um blog relativamente pequeno. Só que notou, porque o então CEO do eBay, sim, o CEO de uma empresa de 22 bilhões de dólares, David Wenning, instruiu sua equipe a derrubar o casal Steiner. Logo, os Steiners começaram a receber coisas que nunca pediram e que não eram nada agradáveis. Chegaram uma coroa de flores de funeral, um livro sobre como lidar com a perda de um cônjuge, uma máscara de porco horrenda, $70 em pizzas estranhas e até aranhas e baratas vivas. Mas isso não foi tudo. Os executivos do eBay bombardearam o casal com Poxa, eu tenho 19k aqui, é? Eu tenho 19k. Eu tenho 19k. rastreador GPS no carro dele. Essa é uma mudança bem exagerada. Eu tenho 19k. Isso fazia parte do que Eu não sabia que tinha esse segredo dentro de 19k. Gente, eu tô achando um montão de segredos sem querer. Primeiro eu achei aquele do tanque, daquele cara que foi sem querer uma vez. Agora estudando 19k. seguidores malucos, manipulando-os para que publicassem algo positivo sobre o site, mesmo que fosse a própria empresa que os estava seguindo. E o que fez esse plano dar errado? A pizza. Acredite ou não, depois da polícia começar a investigar o caso, descobriu-se que um cartão presente foi usado para pagar pelas pizzas, que foram compradas em Silicon Valley a poucos quilômetros da sede do eBay. Um carro alugado também foi visto seguindo o casal, e a placa foi rastreada para a mesma região. Nesse ponto, a polícia chamou a FBI e os próprios advogados do eBay, coisa que os executivos não esperavam. Eles conseguiram ligar todas as contas falsas, entregas ameaçadoras e a perseguição a membros da unidade de segurança do eBay. Olha que ironia, isso porque ninguém achou que poderia ser rastreado. Em novembro de 2022, 7 funcionários foram condenados a um total de mais de 100 meses de prisão pelas suas participações nesse plano maluco. O CEO David Wenning renunciou ao cargo em setembro de 2019 e não foi acusado. Então lembre-se, se você vai tentar uma vingança complicada, tenha certeza de ter um monte de capangas que vão levar a culpa por você. Anti-bullying. Embora alguns atos de vingança precisem de tempo e paciência para serem planejados, vinganças de momento também podem ser eficazes. Tonti, tom, lateral da mochila. O único problema era que outro garoto, que eu vou chamar de Dave, percebeu isso. E ele era um pim, pam, pum, pum, palácio. Tom. Que eu tô cantando do nada? Parece que eu tô em Missão Impossível. Quem já assistiu esse seriado da Disney, Missão Impossível? Não é possível que foi só eu que vi o Missão Impossível. Socou o bolso da mochila com toda a força, mas quando seu punho bateu no pacote, ele pulou para trás gritando de dor. A mão dele estava machucada e ele foi levado à enfermaria. Acontece que Mike tinha esvaziado o pacote de batatas e trocado por agulhas de costura. Isso foi meio sádico. Percebendo que seria punido por bater em um colega, Dave não contou a ninguém o que aconteceu, mas ficou longe de Mike a partir de então. Finalmente, Mike pôde comer batatas em paz, e tudo que precisou foi uma leve mutilação. Cheiro de vingança. Sim.
Você já foi traído uma vez? Vai por mim, é horrível. Mas é por isso que essa história de vingança de um usuário do Reddit me deixou com uma sensação muito boa. Em 2022, essa mulher que vamos chamar de Beth estava muito feliz morando com um namorado. Que faz? Deixa eu ver aqui. 4 anos no apartamento dele em Londres, no Reino Unido. Ela estava estudando muito para o seu mestrado e passou meses focada na sua tese. Por isso, no início não percebeu quando John começou a chegar em casa mais tarde que o esperado ou passar mais tempo fora do apartamento. Um dia, depois de finalmente terminar a tese, Beth decidiu reservar uma viagem para os dois por um mês. Ela entrou em sua conta de uma rede de hotéis que costumava usar e de repente percebeu várias reservas em um hotel em Londres que ela não havia feito. Uma delas para aquele mesmo dia. Rapidamente ligou para a recepção do hotel e perguntou o que estava acontecendo. Confusos, eles informaram que 2 pessoas acabaram de fazer check-in com a reserva dela. Só que ela estava em casa. Eles confirmaram detalhes de quem fez o check-in. E como esperado, John havia reservado o quarto pela conta dela, aparentemente achando que Beth não perceberia. A recepcionista, preocupada com possível fraude de identidade, revelou que ele havia feito o check-in com outra mulher. E sim, ficou claro que John estava traindo. E pelas várias reservas, provavelmente fazia isso há algum tempo. Beth ficou arrasada, mas manteve a calma ao telefone. Ela mentiu casualmente. Não, já vai começar a tavar? E desligou. Quando John voltou naquela noite, Beth estava carinhosa. Já tá tavando muito. Uma pista de saber. Na semana seguinte, ela começou a empacotar suas coisas aos poucos, dizendo que estava só fazendo uma limpeza e organizando a casa. John não suspeitou de nada e continuou com o caso. Beth sabia que ele faria uma viagem de negócios e na semana seguinte garantiu um novo apartamento, contratou uma empresa de mudanças e contou a todos os amigos o que aconteceu. Mas pediu que não falassem nada a John. Ela também contou aos vizinhos de baixo o que John tinha feito e, enojados com o comportamento dele, eles prometeram ajudar no que pudessem. Depois que já tinha tirado todas as suas coisas, ela comprou 25 pacotes de camarões frescos e os escondeu sob os tapetes, nos trilhos das cortinas, no sistema de calefação e até colou canos de água quente ao redor do apartamento. Fechou a porta, se despediu dos vizinhos e foi embora. Quando ele voltou uma semana depois, descobriu que as suas chaves não abriam a porta. Na noite anterior à viagem, Beth lixou os dentes da chave dele para que não encaixassem na fechadura. Quando ele pediu aos vizinhos as chaves extras, eles falaram que o amigo que deixava de ela tinha, mas eles não queriam ajudar. Confuso, ele tentou ligar para Beth, mas as suas ligações foram direto para o correio de voz. Então, para entrar no apartamento, ele precisou de um chaveiro de emergência. Após várias horas, ele finalmente entrou no apartamento e foi atingido por uma onda de cheiro de frutos do mar apodrecidos há uma semana. Ele ligou para todos os seus amigos e ninguém atendeu. Então, desesperado, ele tentou mais uma vez falar com Beth, enviando mensagens exigindo saber o que estava acontecendo. Já acho que meu jogo tá travando muito e... Já acho que meu jogo tá travando e... Isso já é bem cruel, mas ainda não acabou. Alguns meses depois... Cadê meu carregador? Tá com 14%. Para de travar. Não, tá travando. Para de travar. Olha o quanto que tá travando essa bosta. Para de travar. Meu Deus do céu. Tututum. Até o próprio jogo tá me dando aviso que tá travando. Meu Deus! Já acho bom que aquilo tava travando de pouco. Ó, chega, fechou o jogo. Gente, não vai dar não. Meu Fulgan tá travando muito. O Chicken Pivot tá travando muito. Não vai dar pra ficar nem 2 segundos nele. Tá travando muito.